Quarta aula de eletricidade industrial. Então, mais uma vez, vamos aprender aquilo que são os motores elétricos nesse caso. Então, tendo em conta que este ainda é curso gratuito, esta é a quarta aula do curso gratuito, então vamos dar com procedimento aquilo que é a nossa aula acerca dos motores geradores. Mas antes de nós começarmos a aula, gostaria de pedir que coloque um like, subscreva no canal se não é inscrito. Mais uma vez, acompanhe todas as aulas práticas lançadas aqui semanalmente. É importante perceber as aulas práticas, porque são aulas práticas que vão te instruir, vão te ajudar a aprimorar os seus conhecimentos acerca da eletricidade industrial, tanto como eletrônica. Então, além disso, também é importante seguir as aulas teóricas também, porque essas aulas teóricas são a base para tu perceberes aquilo que é a nossa aula prática. Então, tendo em conta que essas aulas todas são preparadas por uma equipe especializada, uma equipe que está pronta para transmitir aquilo que é conhecimento daquilo que é da área engenharia e da área elétrica. Então, meu amigo, meu camarada, não perca essas oportunidades, não perca. Assista todos os vídeos lançados aqui semanalmente. Então, mais uma vez, vamos àquilo que é o nosso projeto. Então, para hoje, vamos compreender os funcionamentos e tipo de aplicações dos motores e geradores elétricos. Então, temos aqui como objetivo principal que vamos introduzir o tema e vamos destacar a importância das máquinas elétricas para aplicação ou aplicações industriais. Então, temos como 3 itens aqui para aprender hoje, ou 3 objetivos neste caso. No primeiro item, temos como objetivo aprender o princípio de funcionamento dos motores e geradores. No segundo item, nós temos como objetivo conhecer os diferentes tipos de motores e suas aplicações. E no último item, vamos introduzir o conceito de inversores de frequência e de variadores de velocidade. Então, pegue a sua caneta, pegue seu bloco de nota, passe aquilo que é uma informação útil, passe aquilo que acha importante para a aula. Se tem uma dúvida, coloque nos comentários. Se tem uma dúvida, pergunte diretamente no chat do Instagram. Então, fique ligado. Vamos àquilo que é a nossa aula. Então, primeiro vamos falar de princípios de operação de geradores e motores. Então, vamos definir o que significa motores elétricos. Depois vamos definir geradores elétricos. E depois vamos abordar a questão de princípio e funcionamento dos mesmos. Então, vamos lá. Para motores elétricos, o que seriam ou o que são? Dispositivo que converte energia elétrica em energia mecânica. Pega isto como chave. Motores elétricos são dispositivos que convertem energia elétrica em energia mecânica ou em movimento. Então, quando se fala desses dispositivos aí, não podes pensar em outra coisa além dos motores. Motores têm essa função de converter energia elétrica ou recebe energia elétrica e depois transmite energia mecânica ou energia de movimento. Enquanto os geradores são contrários, nesse caso, são dispositivos que convertem energia mecânica em elétrica. Enquanto os motores convertem energia elétrica em mecânica, os geradores não, convertem a mesma energia mecânica em elétrica. A partir do momento que nós usamos o dispositivo para produzir eletricidade, para produzir energia, este aí já é chamado de gerador. Esse é chamado de gerador. Ela está a gerar, ela está a produzir energia. É por isso que o gerador não é propriamente como tal dito o gerador de emergência, mas também podemos ver as usinas hidroelétricas, podemos ver além disso, podemos ver a energia produzida pela eólica, neste caso, o movimento do pá, né? Que se encontra nas turbinas eólicas.
Então, a partir do momento que aqueles convertem qualquer unidade ou qualquer energia posterior para energia elétrica, esse é um gerador. Independente do tipo de gerador, basta converter qualquer energia para energia elétrica, este é um gerador. Então, ela está a produzir aquilo que é a nossa energia. Então, vamos para o segundo ponto, onde vamos falar de princípio de funcionamento. Nós queremos saber qual é o princípio de funcionamento dos motores. Quais são os princípios de funcionamento dos geradores? Para os motores, nós vamos perceber que são baseados em interações entre a corrente elétrica e campo elétrico para gerar movimento. O que significa isso? Nós, para este caso, nós temos que entender a lei de Lorentz. Temos que entender a lei de Biot-Savart. Nós temos que entender muitas leis que envolvem ou que fazem parte desta coisa dos motores, no funcionamento dos motores. O que significa isto? Eu vou tentar dar um pouco de trecho aqui. E depois, na aula prática, vamos explicar de forma detalhada como que isto funciona na aula prática, né? A questão dos motores. Então, para isso, nós temos que entender uma coisa aqui. É importante você fazer a nota disso que eu vou te dizer. É importante saber que um condutor, quando é submetido a uma corrente elétrica, ao seu redor cria um campo magnético, que este campo pode ser orientado através de um certo sentido. Onde a lei de Biot-Savart confirma isso. Então, no momento em que ele cria o campo magnético ao redor do condutor, é aquilo que acontece tendo aquilo que é nosso magnetismo. Então, com o campo magnético gerado deste condutor dentro daqui do ímã, ela vai criar rotação, vai criar um movimento, vai gerar aquilo que é um movimento. Mas isso veremos no slide de seguir, para compreendermos bem isto como funciona. Então, depois temos aquilo que são geradores. Gerador é um movimento de campo magnético, é um movimento de campo, prestem muita atenção, é um movimento de um campo magnético próximo a uma bobina, e essa mesmo gera uma corrente. Então, aqui o princípio de funcionamento é quase semelhante. Então, existe uma pequena diferenciação nestes dois pontos aqui. Enquanto o outro é a interação entre corrente elétrica e campo magnético. Enquanto o gerador não. É o campo magnético próximo a uma bobina que gera corrente. Então, para este caso, podemos ver o princípio de funcionamento do motor. Então, para o meu lado esquerdo, nós estamos a ver aqui um rotor, que é esta parte azul. Temos a ver aqui o rotor, temos a ver também aqui o ímã, né, onde tem dois polos, polo sul e polo norte. Entender que os ímãs, elas se atraem segundo a lei de Coulomb. Ela diz que dois polos com sinais opostos, elas tendem a se atrair, enquanto dois polos com o mesmo sinal, neste caso, tendem a repelir. Então, quando uma corrente, ou quando um condutor ou um fio é submetido a uma corrente, ao seu redor cria um campo magnético, que é exatamente esta expressão que eu estava a explicar. Então, por questão deste ímã que está ao seu redor, vai criar uma rotação, vai criar um movimento deste ferro por causa da força magnética aplicada neste rotor ou neste condutor aqui. O mesmo exemplo também que funciona aqui. Nós podemos usar um condutor, lá temos as escovas de grafite. Então, quando é submetido a uma corrente elétrica, eles vão permitir a rotação dessas do mesmo. Então, pela ajuda do campo elétrico, vai permitir a rotação, nesse caso que nós chamamos de torque, vai permitir a rotação deste condutor aqui de forma contínua neste caso. Mas como a velocidade aqui é limitada por causa da força que é aplicada aqui, nós podemos, nos motores, é colocada várias bobinas para permitir que o torque seja maior, ou a velocidade do mesmo seja maior e precisa para tal. Então, este é o princípio de funcionamento do motor. Então, vamos lá ver aqui algumas características importantes
relacionado aos motores. Então, vamos lá. Primeiro aqui nós temos aquilo que é a caixa de identificação. O que é a caixa de identificação? Caixa de identificação é lá onde todas as informações do motor são colocadas. Qual é a potência? Qual é a tensão deste motor? Então, a partir desses dados, nós vamos saber que tipo de motor, em que situações são configuradas, em que situações são feitas a manutenção. Então, há necessidade de nós verificarmos, lermos aquilo que é a placa de identificação. De segundo ponto, nós temos aqui os enrolamentos. Os enrolamentos aqui são provocados por causa da bobina, neste caso. Então, as bobinas que foram enroladas lá permitem com que o motor continue com um torque, mas tendo em conta que estes são motores de indução. Calma aí, nós vamos aprender o que significa motor de indução. Depois de seguida, temos aquilo que é ventoinha. Ventoinha para que serve? Todo mundo sabe o que é ventoinha. Ventoinha, aquilo é para arrefecer, é para tirar aquilo que é ambiente externo, ambiente interno para externo, neste caso. Permitir uma boa ventilação ou permitir arrefecimento do mesmo motor ou da mesma máquina. De seguida, nós temos aqui a parte rotor. A parte rotor é a parte rotacional, é a parte que cria um movimento do mesmo. E depois aqui temos aquilo que é a carcaça. A carcaça é a estrutura externa, a estrutura física externa. Neste caso, ficado aqui. Normalmente aqui foi identificado como o assento do mesmo. E depois temos aqui a parte do rolamento. O rolamento onde é que é? É onde os fios, ou é onde o cabo é conectado a ela de forma precisa para manter este eixo aqui no mesmo sentido. Para permitir com que este eixo aqui esteja a continuar no mesmo sentido, sem danificar aquilo que é a instalação do indivíduo. Depois temos aqui o eixo, né? Já sabemos dos rolamentos, já podemos entrar nos eixos. Então, para caso do eixo também não pode verificar bem, mas pode perceber que quando se fala de eixo, é a parte das laterais do motor. Neste caso, é todo este ferro identificado aqui, mas posso identificar aqui. Então, esta parte aqui é parte do eixo. Depois temos aqui aquilo que é chavete. Chavete são essas partes que se encontram acima de certa determinada uma coisa, né? Então, depois temos aqui o rolamento do estator. Então, o rolamento do estator exatamente permite com que o indivíduo possa chegar em paz. Então, depois temos conexões e ligações. A conexão e ligações é lá onde são feitas as conexões para tipo de configuração para a alimentação do mesmo motor. Recorda quando falei da placa de identificação? Para que este motor seja conectado de forma precisa, nós temos que saber todas as informações a parte da placa de identificação. Isso é possível. Em seguida, vamos ver as características do gerador. Então, cá na figura nós temos numerações, enquanto aqui abaixo nós temos aquilo que são descrições de cada número representada dentro deste gerador. Então, vamos começar com o número 1. Então, para o número 1 nós temos motor a diesel. O que significa isto? Que este gerador funciona através do motor a diesel. Número 2, nós podemos identificar o número 2 que aqui. Este chama-se alternador. Depois temos o 3. O 3 é o tanque de diesel. Então, é aqui onde é abastecida o diesel. Depois, 4, temos o regulador de tensão, onde nós vamos regular qual é a tensão nominal que nós queremos. Também temos aquilo que é o sistema de arrefecimento e exaustão. Então, é um sistema que vai permitir com que a gente trabalhe melhor a questão dos geradores. E depois temos aquilo que é sistema de lubrificação. Então, caso o motor se encontre com um certo ruído desconfortável, deve aplicar mesmo para manter o bom funcionamento dos próprios motores. Depois temos aquilo que é painel de controle, onde toda a informação é lançada a partir daquele
painel, toda a informação relacionada ao consumo das baterias, ao consumo de energia, de combustíveis, toda a informação será conhecida através deste painel. E depois, por fim, nós temos aquilo que é a base metálica. A base metálica, onde nós vamos colocar assento do nosso girador. Então, depois vamos falar dos tipos de motores. No mundo da engenharia, existem 3 tipos apenas de motores. Vamos falar de motor de indução ou motor assíncrono. Este tipo de motor funciona sem a necessidade de uma conexão direta entre a corrente. Depois temos que o rotor é um sistema utilizado na indústria devido à robustez. E depois temos o segundo item aqui, que são motores síncronos. O que são motores síncronos? São motores que funcionam em uma velocidade constante, não varia, e sincronizado com a frequência da fonte da rede. Ou aplicações que existem em velocidade precisa. Então, para este caso também podemos aplicar o mesmo. E o terceiro item, vamos falar de motores de corrente contínua. Então, usa-se uma corrente contínua para criar o campo elétrico ou campo magnético aplicável em sistema de controle e direcionamento dos motores. De seguida, vamos ver aqui alguns exemplos de motores práticos, que alguns motores que na verdade já tivemos contato com eles, mas vou tentar aqui identificar alguns motores e os outros motores vamos ver na aula prática como que funcionam, como é que eles podem ser feito a manutenção. Então, vamos falar dos geradores. Também, se nós temos aqui nos motores, nós temos motores de corrente contínua, temos motores, temos lá motores de indução e temos lá motores de alternador. Então, é exatamente isto quando nós falamos dos geradores. Então, para gerador síncrono, então, o que significa que a velocidade da rotação é constante e sincronizada com a frequência da rede. E depois temos aqui o gerador de indução, que é uma indução magnética gerada ou para gerar com velocidade que variam levemente. Normalmente, esse tipo de geradores não são aplicados em indústria, mas algumas indústrias, algumas empresas ainda confiam nesses geradores. Agora vamos falar dos 2 componentes muito importantes relacionados à frequência e variador de velocidade. Ou nós vamos falar de 2 componentes, nesse caso, que é variador de frequência e variador de velocidade. Então, quanto aos inversores de frequência, são dispositivos que controlam a frequência da energia fornecida ao motor, permitindo variar com a sua vontade. Obrigado. Oh, senhor. Ok? Vamos dar continuidade. Variadores de velocidade são usados para ajustar a velocidade do motor de forma contínua, aplicáveis em controle de processos industriais. Então, este variador de velocidade é exatamente isto, para ajustar a velocidade. Nem sempre nós queremos a velocidade constante. Nós, às vezes, queremos reduzir a velocidade para poder trabalhar em outras áreas, trabalhar em outros assuntos. Então, esse variador de velocidade ajuda ou permite com que os geradores possam ser controlados a sua velocidade. Quanto aos benefícios, nós vamos perceber que há uma redução do consumo de energia em termos de controle preciso de velocidade e adaptação às demandas de carga. Enquanto aqui temos 2 figuras, que a primeira figura do meu lado esquerdo representa aquilo que são inversores de frequência, enquanto do outro lado direito nós temos como variador de velocidade, onde nós vamos ajustar a velocidade adequada ou ideal para o mesmo. Então, aqui temos como aplicações industriais de motores e geradores. Onde são aplicados esses motores? Onde são aplicados esses geradores?
Para o meu caso aqui, vou falar dos motores de indução, ou nós vamos dizer o seguinte, que os motores de indução são aplicados em bombeamento e ventiladores industriais, e muito mais em transportes ou em esteiras transportadoras também. Depois temos motores síncronos. Esses são usados em equipamentos que exigem alta precisão como compromisso. Depois temos aquilo que são os geradores. Os geradores são empregados em geração de energia em usinas hidroelétricas e eólicas e sistemas de fábricas. Então, varia também, porque cada empresa varia de acordo com a sua necessidade do mercado. Mas em termos de aplicações industriais, nós podemos ver que temos motores de indução, motores síncronos e temos os geradores. Quanto aos motores síncronos, as imagens são essas mostradas ou apresentadas aqui. E depois temos aqui do lado direito, que são motores de indução. Em seguida vamos ver essa figura, que é uma figura de um gerador já equipado, já pronto para entrar em funcionamento. Depois, para finalizar, nós temos aqui um exercício simples, um exercício que vai lhe ajudar a entender melhor acerca dos motores e dos geradores. Então, considera uma aplicação industrial que precisa de precisão de velocidade constante. Qual motor escolherias? Nós já falamos de 3 motores, que são motores de indução, motores de corrente contínua e outro tipo de motor que é o motor assíncrono. Então, nós vamos escolher que tipo de motor que pode nos ajudar para a precisão de velocidade e constante. Então, são motores síncronos. Então, a segunda questão, ela diz que robustez e menor custo para a operação de uma bomba de água. Então, qual motor escolheria para este caso, resolver este caso? Nada mais, nada menos que são motores de indução. Então, mais uma vez, muito obrigado. Se chegou até aqui, coloque um like, se inscreve no canal. Permita que mais gente possa adquirir as aulas totalmente gratuitas. Então, beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.